dia a todos. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos a essa web conference promovida pelo CEAF sobre um tema tão importante, que é o mês da consciência negra. O tema, a ideia da conversa hoje é sobre as reflexões sobre as origens psicológicas do preconceito. Então, para a gente abordar esse tema em comemoração ao mês da consciência negra, a ideia é que esse projeto, dentro do projeto de saúde mental do CEAF, trouxesse uma abordagem, então, não jurídica, mas mais realmente de saúde cultural, como uma forma de disseminação de uma cultura de igualdade racial, de eliminação de todas as formas do preconceito, dentro da instituição do Ministério Público, e o Ministério Público, então, como um replicador e um fomentador de políticas públicas e um agente importante social, de replicador dessas ideias de eliminação de todas as formas de preconceito, de letramento racial, institucional e social. Então, para esse evento importante, nós vamos ter a fala da nossa facilitadora, que é a Larissa Brasil. Ela é psicóloga do nosso serviço de saúde do Ministério Público. Ela vai abordar, então, a palestra principal sobre as reflexões sobre as origens psicológicas, então, dentro da expertise dela enquanto psicóloga, do preconceito. E nós recebemos com muita honra, muito prazer, muito orgulho e muita felicidade a nossa diretora do Departamento de Igualdade Étnico-Racial da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, a Sani Figueiredo. A Sani trouxe um currículo bastante extenso aqui. Eu vou me cingir a apontar alguns dados que eu achei interessantes aqui. Primeiro, a graduação em Processos Gerenciais da Uniaselv, ERGS, pós-graduada em Inteligência de Mercado Uniaselv. Em 2022, torna-se a primeira mulher negra a ser candidata ao Senado da República na história do Rio Grande do Sul, pelo Partido Socialista Brasileiro, sua primeira filiação político-partidária, e dentre diversas representações institucionais e de movimentos sociais, especialmente. A Sani também é bailarina e instrutora de dança afro-contemporânea e membro do ASHE, Associação de Cultura Hip Hop de Esteio. Falando só isso, é muito pouco diante de todo o currículo que nós temos aqui, mas a importância de recebermos, então, a Sani para falar aqui conosco, de respeito por dois lugares de fala especiais. O primeiro lugar de fala racial e o segundo lugar de fala institucional, né, de representação do governo do Estado. É muito importante que a gente converse, então, sobre as políticas públicas, e a gente quer ouvir o que o governo e o que a Sani tem a nos contar a respeito desse tema. Então, passo a palavra para a Larissa, porque acho que nós temos uns temas bastante importantes para ouvir e aprender aqui. Então, pessoal, bom dia. Uma alegria enorme estar aqui, né, representando então a instituição, né, pelo serviço de saúde, com a Sani aqui do meu lado, com muita vontade de conversar com a Sani, né? Essa ideia da gente trazer a questão do preconceito é porque muitas vezes quando a gente fala de questões psicológicas, fica, né, ansiedade, depressão, e tem aspectos tão importantes, né, que colaboram ou não para a saúde mental que acabam ficando de lado. Então, esse mês, né, é um mês muito importante porque ele nos aponta assim, não, a gente tem que parar e falar sobre isso, né? E a questão do preconceito, a gente costuma reagir de um jeito muito defensivo, tá? Existe preconceito, existe racismo, mas eu não sou preconceituosa nem sou racista, né? Então, para a gente poder trabalhar essas questões, a primeira é admitir a existência, né? Se a gente não admite a existência, fica difícil, assim, trabalhar com isso. Então, eu vou começar com alguns aspectos psicológicos, né? O primeiro deles é que a gente poder lidar com a diversidade, lidar com a diferença, é uma conquista do nosso psiquismo, tá? Se a gente não tem essa conquista, a gente age com um psiquismo muito primitivo, tá? Então, se a gente retoma lá por Freud, que é o pai da psicanálise, que começou assim a estudar a fundo essas questões, quando a gente vê o bebezinho pequeno, aquele bebezinho que quer
mamar, mas nem sabe o que quer, que sente aquele desconforto, que sente, né, que a mãe não trocou, mas ele não sabe, ele só tem aquele desconforto. A primeira sensação do bebê é assim: o que é bom é meu, o que é mal é do mundo. Então, se eu estou ali bem, isso é meu. Agora, se eu sinto uma frustração, se uma coisa não é atendida, eu atribuo ao externo, ao outro. Então, essa é a nossa matriz, né? Da gente pensar assim: o que é parecido comigo, o que é igual a mim, o que é bom é meu. O outro, no outro fica depositado tudo que não é bom, né? Então, eu trouxe uma fala aqui do Abrão Slatvik, né, que também é uma pessoa que escreve sobre racismo, e ele diz que o racista tem convicção de que todo mal está fora de si, o inimigo odiado e ridicularizado. Então, esse aspecto defensivo, projetivo, ele está com a gente desde o início. Por isso, então, que é uma conquista a gente poder, cada vez mais, poder lidar com a diferença. Um outro aspecto também psicológico que dá para a gente pensar, também trazido por Freud, é o narcisismo das pequenas diferenças, aonde ele fala de coisas bem cotidianas, assim, ó. Eu sou gremista. Ah, e quem é gremista é legal. Ai, os colorados. Ai, os argentinos, né? Então, nessas pequenas diferenças, como se a gente reassegurasse a nossa autoestima. Então, quem é gremista como eu, sou gremista mesmo, né? Ah, que bom. Ai, os colorados. Ai, os argentinos. E, né? É uma necessidade de autoafirmação pelo que é igual. Então, a gente vai vendo o quanto é difícil lidar com a diferença. Uma outra autora, chamada Júlia Kristeva, ela fala que isso fica depositado na figura do estrangeiro, né? Que é a nossa tendência, então, em colocar no outro o que é inaceitável em si próprio. Então, tem uma fala dela que diz assim: estrangeiro é todo aquele que não nasceu em nosso país, não vive em nossa cidade, não fala nosso idioma e não conhece nossos costumes, e comporta-se sempre de um modo tão estranho. Simples assim? Nem tanto. Estrangeiro também é aquele vizinho calado, aquele que não frequenta a mesma igreja, que não é do nosso partido, nosso time, grupo, turma, tribo, não importa. Estrangeiro é qualquer um diferente de nós mesmos, ou seja, o outro, né? Então, haja, né, trabalho psíquico para que a gente consiga lidar de modo mais confortável com a diferença. Também, né, tem dois conceitos que são bem importantes para a gente pensar, que é o narcisismo versus a alteridade, né? O narcisismo, então, é aquela questão do autocentramento. Quanto mais as coisas são parecidas com o que eu penso, agora a gente vive uma cultura, né, onde isso fica muito marcado, né, da polarização. Quem pensa igual a mim é meu amigo, quem pensa diferente de mim é meu inimigo, né? Então a gente perde essa possibilidade de enriquecimento pela diferença. E a alteridade, né, que é eu conseguir entrar no mundo do outro, deixar que o mundo do outro me afete, é uma característica a ser perseguida, né? Ao invés de ficar no autocentramento. Então, essas são questões, né, gerais sobre o preconceito. E quando a gente vai falar de racismo, a gente coloca mais, eu digo mais um ingrediente, né? Na verdade, é bem complexo, né? Mas quando entra o racismo antinegro, é quando o colonialismo tira proveito do preconceito. Então, se a gente for remontar lá na época, né, do colonialismo, na época que o Brasil, entre aspas, foi descoberto, na época da escravização, o colonialismo estava em alta, né? Então, se aproveitou dessa tendência humana, que é a tendência ao preconceito, para colocar pessoas que, por terem cor diferente, poderiam, né, ter um tratamento diferente dos demais, né? E isso foi ficando muito arraigado na nossa cultura, né? Então, esse projeto colonial, né, que a gente sabe toda a questão econômica que sustentou ele, se baseava na desumanização do povo negro, né? E a Isildinha Nogueira, que é uma psicanalista que escreve sobre a questão do racismo, ela diz que o negro, contrariamente ao imigrante, que fez uma escolha de buscar uma nova oportunidade de trabalho, ele foi capturado, aprisionado, estrategicamente animalizado pelo traficante,
que o colocava em condições de perda de identidade. Então, a gente vê assim, ó, o quanto foi usada essa questão do preconceito para respaldar o racismo, né? Mas não para por aí, porque depois, né, dessa época colonialista, né, a gente ouve falar, pô, mas teve, né, a abolição da escravatura, dia 13 de maio, e aí tudo ficou bom, né? O problema foi embora. Não, né? Tanto que hoje ainda saiu, né? A gente sabe que está aí para ser aprovado o feriado, né? Nacional do dia 20 de novembro, né? Uh, a gente não utiliza o dia 13 de maio justamente por isso, porque essa abolição nunca existiu, né? Porque após a abolição, ao invés, assim, né, de então se ter essa integração, né, do povo negro à cultura, não. Teve a lei das terras, que os negros não podiam ter terra, também não tiveram acesso a estudo, então foi empurrando, assim, o povo negro para a margem da sociedade, né? Também com respaldo do racismo científico, né, onde surgiram teorias que diziam, né, que o povo negro era menos inteligente, né, era menos isso, menos aquilo, como se isso de fato fosse científico, né? E na época, então, se acreditava que era, né? Se acreditava, né, para quem estava sendo manipulado por essas ideias, né? O beneficiado. O beneficiado, que é o próximo tópico, que é a questão da branquitude, né? Quem é que se beneficiou e segue se beneficiando do racismo, né? E as repercussões psíquicas que a branquitude tem. Então, o que que é a branquitude, né? O conceito é usado para descrever como, nas sociedades estruturadas pelo racismo, como a nossa sociedade, né, a brasileira, pessoas brancas ocupam lugares de privilégio simplesmente por serem brancas. Não tem, assim, nenhum outro, né, atributo, por serem brancas. A branquitude, então, é esse lugar de poder assegurado pela ideia de que pessoas brancas são superiores, né? E aí, então, tem todos esses ganhos, que a gente diz ganhos materiais e simbólicos, né? E aí, então, mexer nesses privilégios sempre causa incômodo. Esse autor, o Lourenço Cardoso, ele traz essa discriminação de dois tipos de branquitude, né? A branquitude acrítica e a crítica, né? Então, a crítica seria aquela branquitude dos supremacistas brancos, que dizem assim, sem nenhum pudor, né? O branco é melhor, é isso mesmo, o negro tem que continuar num lugar à parte, que é um discurso, assim, racista, criminoso, né? Mas tem a branquitude crítica, que é aquela que sabe do preconceito, sabe do racismo, né? Tenta dar conta do seu preconceito, do seu racismo, mas a gente percebe que como o racismo é estrutural, ele está presente. Então, eu vou lá e defendo as cotas raciais, né? Aí estou num restaurante, entra um casal negro e dá aquela sensação assim, eles estão aqui, né? Então, essa seria a branquitude crítica, que é essa questão que está arraigada, embora se tenha, né, um exercício, né, para que esse preconceito possa ficar diferente. Repercussões psíquicas, né, acontecem por essa relação da branquitude, né, com o povo negro, e a Isildinha Nogueira, que é essa psicanalista negra que eu já citei, ela fala assim do quanto essas repercussões são danosas, né, para o psiquismo. O negro é atravessado pelas construções desse imaginário centrado na inferioridade. Então, esse imaginário que foi sendo construído desde lá da época colonial, né, que tem como efeito para ele desde o autodesprezo até a autodegradação, por colocar em xeque sua inteligência, beleza e potencial. E não é numa situação aguda, né? É de modo crônico, né? Por isso que, citando a Sânia, que está aqui do meu lado, eu vi no Instagram dela que ela diz que esse mês é o mês da paciência negra, né? Porque quando uma pessoa do nosso lado diz assim, me passa aí um negrinho, e a pessoa diz, ah, brigadeiro, né? Não negrinho. Ai, mas que mimimi, né? Então a gente vai vendo assim o quanto é um exercício importante assim a gente poder estar atento a essas questões. Eu coloco aqui a título de sugestão, né, o filme Medida Provisória, que é o filme que o Lázaro Ramos foi diretor, né, foi lançado no ano passado, aonde aparece assim, ó, o retrato da branquitude. É um filme maravilhoso, né, maravilhoso mesmo, e a gente vai dando um incômodo, né, no nosso lugar assim de branquitude,
entrando em contato, assim, né? Então, é um filme onde é baixada uma medida provisória, onde o povo negro é devolvido para a África. Compulsoriamente, né? Então, eu paro por aqui, né? Para a gente poder conversar, né, Sérgio? Sim. Acho que na minha conversa introdutória, antes de te convidar a falar, Sani, ah, algumas informações institucionais talvez ficaram faltantes, né? Ah, Acho que primeiramente é importante a gente falar sobre o desconforto de falar sobre esse tema dentro de uma instituição que é majoritariamente branca e é um reflexo de uma sociedade desigual, né? E como falar a partir do nosso lugar de fala institucional, porque o Ministério Público ele tem uma função de garantia de direitos, direitos humanos, direitos fundamentais, direitos coletivos, dentre os quais a representação dos interesses coletivos das populações negras, como uma função institucional, ao mesmo tempo que é uma instituição majoritariamente branca. Então, ao mesmo tempo que nós não temos um lugar de fala racial em razão da nossa Constituição enquanto instituição, nós temos um lugar de fala institucional, e então ele é um lugar de desconforto de alguma forma. É fundamental que a gente tenha entre nós pessoas com lugar de fala racial também, para que esse discurso fique mais potente e a gente consiga enxergar de uma forma melhor as nossas questões internas. Ao mesmo tempo em que há um movimento institucional nacional, a nível brasileiro, inclusive, capitaneado pelo CNMP, que divulgou ainda esse ano uma pesquisa de um perfil étnico-racial dos promotores, dos membros do Ministério Público, e assim, obviamente, só confirmou que não era surpresa em que a população, pelo censo do IBGE, é majoritariamente negra, como 56%, e que os membros não chegam no país a 15% entre pretos e pardos. Mas no Rio Grande do Sul, menos ainda. Então, também existem resoluções que determinam a realização de cotas raciais em concurso do Ministério Público. Por exemplo, existem movimentos dentro do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que se reuniu recentemente em Manaus, algumas proposições nesse sentido, de quais são os conteúdos mínimos que um edital de concurso deve contemplar, porque nós temos um regramento legislativo de igualdade racial robusto, né? Temos a Constituição, temos tratados, convenções internacionais de eliminação de todas as formas de preconceito, de igualdade racial, temos o Estatuto da Igualdade Racial, né? Temos as leis de cotas, temos diversos aparelhamentos jurídicos, mas mesmo assim vem uma pesquisa étnico-racial do Ministério Público que nos mostra que, apesar de uma resolução de 2017, nós temos uma baixa representatividade. Então, assim, é a partir desse lugar de fala de desconforto e desse lugar de fala de uma necessidade de construção que uma conversa como essa é muito importante para nós, para que a gente dissemine institucionalmente e também a partir do nosso potencial socialmente, essas questões e a gente possa pensar no nosso papel. Então, te receber aqui é uma alegria enorme. Estamos ansiosos para te ouvir. Nossa, que responsabilidade. Pois é, agora é contigo. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder estar contribuindo, né? De poder estar neste lugar, principalmente um corpo como o meu, né? Eu costumo dizer que eu sou um corpo político, né? Então, independente de aonde eu esteja, o que eu esteja fazendo, 24 horas por dia, né? Por isso que a gente fala e pauta tanto, né, a questão do mês da paciência negra. Porque nós somos pretos 365 dias por ano. Porém, as pessoas só param para ter essa reflexão final de outubro, início de novembro, que inclusive sobrecarrega, né, as lideranças desses movimentos sociais, desses movimentos negros que atuam na pauta. Mas isso é algo que, né, e aí aproveitando o gancho da fala, que me antecede, desculpa, eu sou TDAH, gente, então eu esqueço nomes direto. E num mês cheio de, Né? cheio de eventos e de palestras. Entendeu? Então, né, a gente tem aquela estratégia, né? Fala que me antecede, porque a gente esqueceu o nome da pessoa. Mas, enfim,
Brincadeiras à parte, assim, a gente, então, enquanto agentes públicos, né, enfim, não só institucionais, mas também de movimento social, né, porque nós temos todo um histórico, né, anterior, inclusive a questão da nossa indicação para ser candidata ao Senado, então tem toda uma história antes, né, e eu sempre atuei dentro de escola. E foi quando eu sou autodidata, né? Então eu escrevo textos, escrevia, né? Agora não tenho tempo. Muito menos esse mês. Deus o livre. E então eu escrevo textos, né? Baseados na realidade daquela comunidade escolar em si ou da comunidade no entorno. Então eu sempre aproveito esses elementos. Por quê? Para trazer exatamente essa reflexão e essa autocrítica para dentro desses espaços. Porque a escola é o lugar mais, como é que eu vou dizer assim, é mais doído para uma criança negra. Era na minha época, eu sou uma mulher de 1979, então era na minha época e ainda o é hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia, com todos os processos. Então, a gente fica muito feliz quando encontra pessoas não negras que têm esse desconforto, né? Não só por saber das estatísticas, mas a doutora Larissa, né? Eu lembrei. A doutora Larissa, ela traz uma coisa que é muito importante, da questão psicológica, né? E existem, inclusive, estudos da Oxfam, enfim, que determina, né, que traz dados estatísticos de que crianças negras, aos 5 anos de idade, elas já sofrem, elas já têm um sofrimento psicológico muito forte, por conta desses ambientes que são hostis para nós. Então, seja na igreja que frequentamos, seja na escolinha ou na própria escola, ensino fundamental. Então, é muito complicado se integrar. Eu, enquanto pessoa negra, eu fui me aceitar enquanto, né, uma pessoa negra que também era digna, né? Olha a violência disso. Uhum. Uma pessoa que também era digna de estar em qualquer espaço. Uhum. Eu já estava com os meus 22 anos de idade. Né? Então, assim, é muita coisa que vai sendo depositada em cima de nós desde crianças. E eu, como, né, a época em que eu frequentei o ensino fundamental, era uma época totalmente diferente de agora, as informações não chegavam tão rápido, né? Tem toda uma situação, né? Uma tecnologia analógica diferente da de hoje em dia, que é mais digital, então tudo chega muito, né? Mas a época não. Então, para nós era muito mais difícil. Por exemplo, se talvez eu tivesse tido o acolhimento, né? E as informações que hoje em dia são disponíveis, hoje eu não seria uma mulher dentro de um espaço institucional como um governo do estado. Eu seria astronauta, porque eu queria ser astronauta, né? Só que quando eu falei na escola, naquele dia das profissões, que é o pior, eu acho, de todos, assim, quando perguntam, o que tu quer ser quando crescer? Aí os meus coleguinhas, porque eu era, inclusive, a única menina negra na minha turma. E eu nunca tive uma professora negra antes da minha universidade. Para se identificar, Para né? me identificar. E aí, o que acabou acontecendo? Quando eu falei, né, e expressei, porque eu sempre fui, eu sou trek, né, então eu sempre fui fã, né, dessas coisas assim mais científicas e tal. E aí, quando eu falei da minha intenção em ser astronauta, eu virei motivo de chacota na escola, porque não existiam astronautas pretos. O que eu estava pensando? Né? Então, tu nunca vai conseguir. E ali começaram, né, e isso eu tinha, gente, 8 anos de idade. E aí, o que eu fiz? Então, eu comecei a virar ratinho de biblioteca, comecei a estudar, porque eu não aceitava isso, porque eu sempre fui muito crítica, mas tem aquele grupo de pessoas negras que não são, que simplesmente acolhem. Então, eu comecei a dizer assim, não, eu não sou diferente dos outros. Inclusive, as minhas notas eram melhores que as dos meus colegas. Então, por que eu não podia chegar lá se eu quisesse chegar? Ah, não, mas não existem astronautas negros. Então, dá uma olhada na NASA. E, de fato, o que aparecia para nós na foto da NASA, quem eram? Astronautas brancos. Homens brancos. E homens, exatamente. Então, assim, tudo isso vai nos sobrecarregando, né? Os programas de TV que eram infantis. Show da Xuxa. Uhum. Paquitas. Paquitas loiríssimas. A Adriana Bombom entrou, já estava até casada, mãe de filho. Então, assim, a gente não via essa representatividade. Então, é muito complicado. E aí a gente passa por todo esse sofrimento psíquico. Mas isso, eu costumo dizer, ontem até a gente participou de uma audiência pública, né, chamada pela Comissão dos Direitos Humanos, que tratava exatamente da questão do letramento racial.
e mais ligados à questão da segurança pública, né? As abordagens, enfim, das corporações e toda aquela função. E a gente foi lá, e a gente se colocou à disposição e participou. Por conta de quê? Mas a gente entende que foi uma das coisas que nós pautamos lá. Nós não estamos aqui para pedir, por exemplo, o fim da Brigada Militar, só para a gente exemplificar, né? Que o pessoal diz, o movimento negro quer o fim da Brigada Militar. Não, nós não queremos o fim da Brigada Militar. Né? Nós queremos a humanização dessa corporação, para que ela entenda que existem corpos diferentes. Né? Porque a brigada, ela vem, quando a corporação ela é criada para proteger e servir. Mas proteger e servir qual grupo? Quem? É sobre isso. Ela foi criada para proteger e servir o grupo, né? Que é aquele que o sistema compôs, que são as pessoas brancas, heteronormativas, normalmente homens, né? Heteronormativos, brancos, cisgêneros. Ou ela foi criada para proteger toda a população. Hoje ela desenvolve esse papel, mas não é na origem, lá no cerne, né, o que diz a diretriz da corporação. Então, por isso, corpos pretos em movimento são suspeitos, independente da ação que estejam fazendo. E aí, a gente já, quando a gente traz isso, a gente traz porque a gente entende, a gente... né, eu disse que eu gosto de ler muito, eu trago uma máxima comigo, que é a seguinte: não existe empoderamento sem o real conhecimento. Então, nós precisamos conhecer a história, né? Sankofa já nos ensina isso, que é uma adinkra potente, assim, pra caramba. Que é aquela ave, né, que está com o corpo projetado e os pés projetados para frente, uma semente ou um ovo, alguns interpretam como um ovo no bico, com o pescoço virado para trás. Ou seja, não é vergonhoso tu buscar o que está lá atrás para te poder seguir adiante. Então, tu deve olhar para o teu passado para não repetir os mesmos erros. E aí ter uma renovação, né? Eu costumo dizer uma renovação, não, uma inovação. A gente não quer renovar nada, a gente quer inovar, porque o que está posto não é para nós. Então, a gente traz isso para dizer o seguinte: esse racismo sistêmico, ele é uma tecnologia tão perfeita, mas tão perfeita, que, inclusive, as próprias pessoas negras o reproduz. Porque ele está entranhado dentro da sociedade, né? E a sociedade brasileira como um todo, né? Porque o que acontece? O Brasil, inclusive, eu sou criticada, né? Eu costumo dizer que eu sou amada, sou odiada pelo mesmo motivo. Então, como a gente gosta de ler um pouquinho, então a gente acaba sabendo algumas coisinhas, pega umas coisinhas assim, e aí a gente, né, vai jogando adiante, porque também faz parte, né, desse conhecimento a gente passar adiante o que a gente aprende, né, o que nós aprendemos. E tudo é muito... nós que somos de origem, né, nós somos africanos em diáspora, nós somos dessa origem diaspórica, a gente entende a conotação do sistema de uma outra forma. Né? Eu sou de matriz africana, enfim, religiosamente falando, então a gente costuma dizer o tempo para nós é orixá, né? Ou seja, sabedoria. Então, nós cultuamos, né, esse tipo de posicionamento. E quando a gente cultua esse tipo de posicionamento, nós meio que renegamos o saber eurocêntrico. Por que nós renegamos esse saber eurocêntrico? Eu não digo renegamos na plenitude, mas meio que, né, propositalmente. Por quê? Porque nós não podemos viver sem. Para que eu fosse compreendida como um agente, né, institucional, político, e que fosse aceito pela sociedade que foi implementada, eu precisei, mesmo sabendo, né, tudo que já sabia, eu precisei entrar numa faculdade, pegar o meu canudo para poder ganhar um pouquinho melhor, para eu poder fazer então, e aí eu já tive que, né, entrar ali no mesmo processo para fazer minha pós, que foi em inteligência de mercado. E por que eu tenho, na realidade, duas graduações. A primeira em biologia, que foi muito, né, em função da ligação que eu tenho, porque eu sou afro-indígena, então eu tenho uma ligação muito forte com a minha avó materna, né, que é a mãe da minha mãe. E isso fez com que, num primeiro momento, eu quisesse fazer essa faculdade de biologia, porque eu já conhecia as ervas, né? Ledo engano, eu achei que biologia era só a gente cultivar ervinha ali, entendeu? Fui aprender até física mecânica quântica dentro da universidade. Mas, enfim, faz parte do processo, né? Talvez se eu ainda quisesse ser astronauta, eu teria utilizado essa cadeira, mas... Tá, e aí a gente vai e começa a entender de uma outra forma, de um outro olhar, né? Esse processo todo. E aí entende a tecnologia do racismo. Desculpe, do racismo, que nos coloca nesse lugar, de que eu tenho que ter um canudo.
né? Se eu não tivesse esse canudo, por exemplo, eu não estaria onde eu estou hoje, como diretora. Apesar de toda a caminhada, eu tenho mais de 27 anos de movimento negro, de movimento social, de oficina em escolas. Então, eu tenho toda uma bagagem que contempla o lugar onde eu estou, diretora, no caso, de gestora da política da igualdade racial. Que é isso, é tu saber organizar os agentes e os atores que trabalham a política dentro dos seus espaços e da sua territorialidade. É simplesmente isso que faz simplesmente não, que é complicado pra caramba, são 497 municípios. Mas isso é o básico que se constrói dentro Mas o da que gestão. legitima, né? Exato. E aí, só que para eu poder estar nesse lugar, eu tinha que ter um canudo. E não, eu podia ter só o da biologia, não teria problema. Mas eu tinha um canudo. Então, a Universidade Branca teve que dizer que a Sani tem capacidade para poder estar ocupando esse lugar. Ela vai me ajudar? Talvez, ou talvez não. O que tem me ajudado bastante foi a minha pós, né, inteligência de mercado. E por que eu fiz essa pós em inteligência de mercado? Todo mundo me perguntou, mas tu podia fazer história, porque tu gosta muito de ler, tu sabe muito algumas coisas e tal. A gente não sabe muito, né? A gente vai aprendendo ao longo do caminho. E aí eu disse assim, não, porque toda vez que as pessoas enxergam uma pessoa negra, é para falar sobre a história. Eu disse, eu quero falar sobre números. Eu quero saber qual é, quantitativamente, o percentual de investimento da população negra, que já é, né, cientificamente comprovado, que é a maior investidora nos cofres públicos. Cara, nós investimos no PIB brasileiro, né, isso foi uma pesquisa que foi meu TCC que eu fiz, isso lá em 2020, hoje em dia provavelmente seja bem maior. Nós investimos já à época 3,3 trilhões somente a população negra, diretamente no PIB. E isso não retorna para nós como política pública. Nós não temos esse retorno. Aí, mas vocês têm as cotas. Gente, eu já tentei passar. Quando eu fiz a minha faculdade de biologia, eu tentei entrar por cotas raciais. Eu não consegui. Eu tirei 868 no Enem e eu não consegui entrar por cotas raciais. Porque tem aquela questão da nota de corte, e a nota de corte corta. Sim. Então, assim, eu conheço muita gente que fez vestibular, pagou cursinho e não conseguiu chegar aos 520. E eu, mãe de família, eu já tinha meus filhos, eu fiz a minha faculdade já tardia, então, né, foi em 2013 agora. Eu entrei, me formei em 2015, a primeira universidade, então eu já mãe de filho, com casa, trabalhando o dia inteiro, né? Tirei 868 no Enem. Passei por cota racial? Não passei. Eu só tinha 2 vagas disponíveis das 100 oferecidas filantropicamente pela universidade, a Unilassalle. Então, assim, a nota de corte te corta. E aí eu entrei como? Pela cota social, que ninguém fala das letras miúdas. A cota social é a ampla concorrência. Que ali, não importa se tu é preto, se tu é branco, se tu é indígena, tu entra pela nota que tu tirou e pelo teu questionário socioeconômico. Ou seja, tu tem que ser uma pessoa, né, que não tenha condições de pagar a universidade, e aí isso é o questionário que vai identificar. Então, se tu é preto, se tu é branco, se tu é amarelo, não interessa. Tu não tem condições, tu ganha uma renda per capita X, tu entrou. Só tem que ter a nota. Sim. Tu entrou. Sônia, me dá licença. Só para te... queria devolver uma pergunta para Larissa. Não, mas eu queria complementar uma situação lá nessa reunião que nós tivemos em Manaus, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que faz parte do Conselho Nacional de Procuradores de Justiça, enfim, é uma congregação de colegas da área do Brasil inteiro, do Ministério Público, que foram discutir temas de direitos humanos. E uma das proposições também era o aperfeiçoamento das técnicas de ingresso nos concursos públicos, porque a cota por si só, ela não é suficiente. É necessário, então, começou a se pensar em o quanto uma análise das notas de corte ela é necessária para evitar essa não efetividade das cotas, porque talvez não seja simplesmente a previsão das cotas, mas a maneira como é estruturada o ingresso nas fases sucessivas dos concursos de promotor, como, por exemplo, na prova oral, enfim. Se fala sobre isso. Mas eu queria devolver um pouquinho a palavra para a Larissa, porque eu fiquei pensando o quanto de energia psíquica se debruça na superação de questões psicológicas decorrentes do racismo estrutural, né, enfim, social, que poderiam ser utilizadas em outras potencialidades de vida, e o quanto, então, o racismo estrutural e social
efetivamente representa uma situação de desvantagem muito séria, inclusive nesse sentido, que as pessoas, ao invés de se debruçarem psiquicamente, internamente, na superação dessas situações, poderiam estar investindo potência de vida em ser astronauta, por exemplo. Sim, é uma drenagem de energia psíquica, né? Porque existe um conceito que se chama ideal do ego. Ideal do ego é aquilo que, onde eu quero chegar, o que que eu quero ser, né? Como é que eu quero que as coisas aconteçam. E o ideal de ego da nossa sociedade é um ideal branco, né? Então, tem estudos, né, de que as próprias mães de crianças negras, por terem sofrido muito e por quererem, inclusive, que os filhos não passem pelo sofrimento, desejariam que os filhos fossem brancos, né? Então, tem esse ideal de ego branco, e aí eu vou pegar um gancho do que a Sani falou, porque daí tem essa alternativa que tu sofre, mas tu tem a crítica né? E bom, vai dar uma virada nisso, vai te aliar ao movimento negro, vai. E tem aquelas pessoas que, tu disse que não tem a crítica, né? E em termos psicológicos, a gente diz que é um mecanismo chamado identificação com o agressor, né? Então, da mesma forma que tem, sei lá, síndrome de Estocolmo, né? Que tu tá ali aprisionado, né? E tu acaba, assim, desenvolvendo uma relação com o teu sequestrador, ou uma criança pequena que é abusada, uma menina é abusada pelo pai, né? Ela daqui a pouco pensa em que eu fiz de errado, fui eu que contribuí para isso, né? Uma criança que apanha em casa também, eu devo ser terrível, por isso que meu pai está batendo em mim. Então, essa identificação com o agressor, né? E que perpetua, então, o racismo dentro do próprio povo negro. Então, assim, ó, eu achei bem interessante, assim, né? Que o doutor Leonardo trouxe essa questão, porque além, então, de toda a dificuldade que é sair atrás nessa corrida por essas questões sociológicas, culturais, econômicas, também na questão psíquica, né? Porque tem esse trabalho psíquico enorme, né? Enorme. Sim, sim. E é complicado, porque quando a gente fala de acesso à saúde mental, né, isso não é, infelizmente, não é uma política que seja acessível via SUS, aonde a nossa população é majoritariamente atendida. Né? Então, e quando a gente consegue acessar esse lugar, porque tem isso também, né? Isso é um resquício do próprio racismo científico, né? Então, quando a gente consegue acessar esse lugar, aí vem aquela questão, né? A população negra é mais resistente à dor, toda aquela função, eles acolhem melhor, não sei o quê, são fortes, são resistentes, né? Eu já aboli do meu vocabulário quando as pessoas vêm e me dizem, tu é guerreira. Não, eu não sou guerreira, gente, eu quero ser Barbie, pelo amor de Deus. Já tem Barbie preta, eu quero ser Barbie, eu não quero ser guerreira. Porque a mulher guerreira, ela sofre todo tipo, toda espécie de violência. E ela, né, sai ali firme e forte. Não quero ser guerreira, né? Eu também quero, inclusive tem um poema, não vou me lembrar o nome da mulher, eu esqueço nomes, né? Mas é bem legal que ela fala o seguinte, na realidade não é um poema, ela é um discurso, né, dessa mulher, enfim, num congresso americano, onde ela pergunta, né, e acaso eu também não sou uma mulher, né? É bem famoso até dentro do movimento negro, não vou me lembrar agora o nome, mas aí depois eu passo para vocês, que é exatamente isso, sabe? Porque nós, enquanto mulheres negras, não somos vistas como mulher. E aí isso se reflete na saúde pública. Quando, primeiro, né, nós já nos autocriticamos, então não nos damos o direito de buscar esse auxílio, tem isso, porque na grande maioria das vezes nós já vimos as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas tias buscando esse auxílio e não conseguindo resolver a sua problemática. Então, para que eu vou lá? Né? Aí, normalmente, quando a gente vai, eles olham para nossa cara, os médicos olham para nossa cara, muitas vezes nem tocar nos tocam para fazer aqueles exames, né? Enfim, nem isso. Na triagem, enfim, e aí fazem o seguinte: olha, toma esse remedinho aqui, toma essa fluoxetina que tu vai conseguir melhorar, toma esse diazepam, toma esse rivotril. Então a gente acaba ficando refém de tratamentos medicamentosos, coisa que muitas vezes não seria necessária. Talvez uma terapia alternativa, né, uma fitoterapia ou apenas alguns exercícios de respiração, enfim, poderiam já auxiliar. Que tenha disponíveis, né? Então, tem alguns locais, alguns municípios que já utilizam dessas práticas alternativas para trabalhar essas questões psicossociais, psicológicas, enfim, só que não chega na população negra. E a minha área é a área da psicoterapia, né? Então, o que a gente tem observado é que os profissionais, eles não estão
preparados. Não. Então, assim, ó, muitas situações de pacientes negros que são entendidos assim, mas como a Sânia é desconfiada? Uhum. Ela acha, assim, Ela é que muito tá todo mundo revoltada. contra ela? Porque, né? Então, assim, uma dificuldade de entender toda essa questão que subjaz o psiquismo, né? Exato. E é aquela situação, né? Tu foi no mercado. Não, tu não tá sendo seguida. O segurança só tá fazendo o trabalho dele. É. Tá, mas o trabalho do segurança é arrumar o hortifruti? É porque eu fui no hortifruti, eu fui na prateleira do café, eu fui lá, e tá sempre aquele cidadão atrás. Então, é aquilo que a gente já falou lá no início, da questão de que, né, essa coisa entranhada, essa tecnologia, né, do racismo, que é uma tecnologia, né, tem uma amiga minha, que também é militante, que é a Grace Jones, dos Mães Pretas, que ela fala o seguinte, que o racismo é uma tecnologia tão perfeita porque ele vai se aperfeiçoando, né? À medida que o tempo vai passando, ele vai se aperfeiçoando. Porque hoje o racismo, né? Hoje nós não temos mais os grilhões, né? Nos pés e nos pulsos, mas nós temos aqui. E nos é bombardeado todos os dias, né? Através de programas de TV. Aí, a Globo tá botando... que teve um senhor que me fez uma indagação, que ele disse assim, que a Globo agora tá melhor porque tem bastante protagonistas negros, as novelas, tarará, tarará. Aí ele fez toda a fala dele, enfim, ouvi, porque a gente, né... como é que eu vou dizer assim? Eu não tô aqui para contestar ninguém, não tô aqui para mudar a mentalidade do mundo, não tenho, né, vamos dizer assim, essa pretensão, né? Mas a gente costuma dizer, nós somos sementes, então se eu deixar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha e a pessoa ir procurar para ver se o que aquela negrinha ela falou, será que é verdade? Para mim eu já ganhei o dia, já mudou o mundo daquela pessoa, porque ela já foi buscar a informação. E isso já vai mudar o olhar dela, né? E eu costumo dizer que o olhar do preconceito e do racismo em si, ele é um véu. A partir do momento que se tira isso, é como se tu colocasse óculos ou fizesse uma cirurgia de catarata. Tu nunca mais volta para aquele lugar onde tu estava de alienação do processo. Então, tu acaba, mesmo que sem querer, descobrindo coisas que vai te causar esse incômodo, né? E é sobre isso, é isso que a gente busca, né? E só para concluir, e aí o que acontece? A gente foi e conversou com ele, eu disse assim, sim, mas sabe por que a Globo está fazendo isso? Vocês lembram daquele episódio do Big Brother, que tinha lá a escova de louça, que era um negro de Black Power, que a esponja de aço era o cabelo do cara? Eu disse, pois é, a Globo está sendo processada. Eles estão tendo que fazer uma pauta reparatória. Então, eles não estão fazendo porque eles são bonzinhos, ou porque o grupo Marinho descobriu que, nossa, nós somos maus porque nós somos... Não, eles foram processados, foram criminalizados por injúria racial, né? Hoje é vista como racismo, mas à época não era. Então, eles tiveram que trazer algum tipo de alternativa. O que eles fizeram? Começaram a colocar protagonistas negros, que é aquilo que a gente fala, né? Que é, infelizmente, né? A gente tem que falar isso, mas é o preto da cota, né? Porque tu coloca pessoas pretas ali, só que tu não dá para elas a autonomia delas desenvolverem o trabalho da forma como precisa ser desenvolvido, para de fato tu trabalhar políticas afirmativas e pautas antirracistas dentro daquele espaço de comunicação. Não, eles não podem fazer isso, porque quando eles começam a fazer isso, eu não sei se vocês já perceberam, eles são afastados. Então já tem uma série já de agentes da comunicação que são gradativamente afastados, né, da grande mídia, daqueles horários nobres, porque eles começam a contestar, questionar ou apresentar projetos que façam isso, que questionem. Sim. Então, automaticamente, eles são meio que apagados para eles não seguirem com essa prática, porque não é essa a intenção. Sim, e dessa tua fala, então, a gente consegue entender bastante a importância também dos órgãos de justiça, do sistema de justiça, né? Como um instrumento de mobilização social e de imposição social. Exatamente. De uma reparação institucional e social histórica que tem que ser feita, né? Em alguma medida. No caso do Carrefour, né? Exatamente, que teve essa atuação. Eu acho que também é importante assim, a gente falar em termos de institucionais e jurídicos, porque afinal a gente está falando aqui dentro do Ministério Público e a nossa conversa é sobre de um aspecto mais de saúde psicológico e sociocultural, mas sobre os instrumentos jurídicos potentes que nós temos e o gap que existe entre a potência dos instrumentos e a efetivação prática disso, e como é importante um letramento racial do sistema de justiça, né? Então, por exemplo, isso inclusive está na página do Centro de Apoio dos Direitos Humanos,
que também eu acho que eu não me apresentei por questão de protocolo, né? Eu sou coordenador, sou de apoio a direitos humanos do Ministério Público aqui, do Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Pará fez uma cartilha de letramento racial muito didática, onde esses conceitos de branquitude, branquidade, de letramento racial em geral, estão lá, além da indicação da legislação. Mas eu fiquei pensando também o quanto alguns projetos são muito importantes, como, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo tem um projeto de certificação de cidades antirracistas. Esse é um projeto que está no nosso horizonte também, nós queremos trazer para cá, para o Rio Grande do Sul. Esse projeto diz respeito à implementação nos municípios da tríplice estrutura básica de uma coordenadoria ou o Departamento Municipal de Igualdade Racial, um conselho municipal, né, e um plano municipal de atuação. Então, essas instâncias políticas, né, o plano como uma definição de meta de atuação, mas uma coordenadoria para uma ação prática e um conselho para pensar as políticas públicas, eles são palco de multiplicação de lideranças ou de inclusão de lideranças da população negra, de multiplicação desse tipo de fala e dessas políticas, visando um ideal de que um dia não seja mais necessário falar sobre isso e que as pessoas possam simplesmente serem astronautas e não precisarem lutar por isso. Mas se o estágio é esse, acho que parece um passo importante na minha avaliação. E, além disso, também, acho que uma coisa que eu gostaria de trazer desse gap que nós temos entre uma estrutura legislativa potente e uma prática, muitas vezes ineficiente, é a questão da lei que inclui o ensino de história e cultura dos povos negros no ensino fundamental, né? Não sei se é só no ensino fundamental, na lei de diretrizes e bases, né? Enfim, sim. O quanto nós não temos essa educação e o acesso a essas informações. Eu posso falar de um ponto de vista pessoal que um grande passo de letramento que me aconteceu sobre a história da população negra do Brasil foi lendo literatura, o livro da Ana Maria Gonçalves, por exemplo, Defeito de Cor, que é maravilhoso, que eu acho que o CEAF parece ter no horizonte de falar sobre ele no ano que vem, que é um livro fantástico, e o quanto essa história riquíssima, e que é a nossa história, né? A nossa, enquanto brasileiros, né? Sim. Ela nos é também subtraída, porque o quanto a gente entende melhor o Brasil a partir desse ensino de história, mas assim, né, não só como uma superação das questões de desigualdade racial, mas como de nos entendermos, inclusive, enquanto brancos, né? Sim, até porque e brasileiros. Exato, ele é um processo enriquecedor, né, quanto humanidade, né? Tu entender, porque quando a gente trabalha essa questão, né, energeticamente falando, vamos dizer assim, eu gosto de exemplificar muito nesse sentido. Nós temos as energias positivas e negativas, e está tudo bem, faz parte do equilíbrio, né? Então, o planeta vive dessa forma, e nós somos parte deste planeta. Então, nós temos também os nossos polos positivos e negativos, a gente tem os nossos anjos e os nossos demônios. E está tudo certo, a gente só precisa aprender a conhecer e a conviver com eles. O Brasil, por exemplo, né, ele não tem um local onde nós consigamos ir visitar e conhecer parte do que foi o horror da escravidão. A gente não tem um lugar específico para dizer assim, não, eu vou no Museu da Escravidão, como o Museu do Holocausto, por exemplo. Porque para que servem esses aparelhos, esses equipamentos? Para lembrar que aquilo já aconteceu, né? E eu acredito que, inclusive, não só o da escravidão, mas o da ditadura como um todo também teria que ter. Então, lembrar que aquilo aconteceu, que aquilo foi um período sangrento, né, da história, foi um dos mais violentos da história, e que nós não queremos mais voltar para esse lugar na história. Então é para isso que existem os museus, para a gente conhecer o nosso passado, para poder vislumbrar o nosso futuro e viver melhor no presente, né? Que é isso já o que o Sankofa nos traz. Só que o que acontece? Nós temos algumas limitações
Porque o Brasil, como ele foi construído dentro desse ideal de branquitude, né? A gente teve o processo da eugenização no país, né? Então, lá em 1911, se não me engano, houve o Congresso das Raças, né? E nesse congresso nós tivemos 2 médicos que foram representar o Brasil e que foram afirmar justamente isso que a doutora Larissa traz, que os negros, eles enfraqueciam, né? Não só os negros, mas os indígenas também, eles enfraqueciam, né? A saúde, enfim, deram uma série A necessidade do a necessidade branqueamento. do branqueamento. Segundo eles, até 2010, nós teríamos exterminado essa população. E a partir disso, todos os processos construtivos sistêmicos, eles foram sendo embasados, inclusive, em leis. Eles foram implementados, e por isso, talvez, esse gap da educação, dentro também do processo escolar, principalmente do processo escolar. Por isso, a escola, ela é o lugar mais hostil para a população negra, para a população etnicamente diferente. Porque não somos só nós, os negros, que sofremos dentro da escola. Né? Então, todo mundo que é diferente, mas principalmente nós negros, porque a gente não consegue esconder quem a gente é. Né? Então, tipo, uma pessoa, não tô aqui fazendo, tipo, mensurando dor. Ranqueamento de dor. Não é isso. Mas, por exemplo, alguém que possui, uma pessoa autista, por exemplo, né? Vai para a escola, vai ter, claro, a sua dificuldade, vai ser taxada, né? Mas ela ainda vai estar integrando algum grupo. A pessoa negra, não. O único grupo, a única lista que ela entrega é a da mais feia da turma. Né? É aquela que não é convidada para o bailinho. Então, tem toda uma série de situações que vai nos apartando. E eu digo isso com muita tranquilidade, doutor Leonardo e doutora Larissa, em função de que, por exemplo, eu fui criada numa época em que, né, as pessoas dizem hoje em dia, mas não sei o que, eu disse assim, eu depois que eu entendi, depois que eu ingressei no movimento negro, e que eu acabei me autodividindo em algumas partes, assim, né, a minha revolta. Eu cantava, né? Nós cantávamos o hino nacional, o hino da bandeira, o hino do Rio Grande do Sul e o hino do município. Todos os dias de manhã, hasteava todas as bandeiras, ficava lá na geada, na época o Rio Grande do Sul ainda tinha geada, ficava lá na geada, lá tomando geada na cabeça, cantando o hino com a mãozinha no coração. E eu cantava orgulhosa aquela parte de que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E eu achava aquilo lindo, eu sempre achei muito lindo o hino do Rio Grande do Sul. Quando eu comecei a perceber e eu comecei a entender o processo também da construção desse hino, aquilo me revoltou. Então, foi uma das primeiras coisas que eu conheci enquanto movimento negro, foi a interpretação do hino rio-grandense. E isso me causou uma dor tamanha, porque eu disse, meu Deus, eu ficava lá orgulhosa, com a mão no coração, dizendo que eu não tenho virtude. É sobre isso que estão falando? Porque na mesma época eu aprendia na escola que meu povo tinha vindo escravo. Meu povo eu era descendente de escravo, né? Então, assim, e é isso que as pessoas, inclusive por conta dessa polêmica, né? Da mudança do hino ou não mudança, não estou levando isso também no mérito da questão, mas a gente também tem que entender esse lugar. Aquelas crianças que foram ensinadas que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, mas ao mesmo tempo é ensinada na escola que é descendente de escravo. E aí vem aquela situação da não aceitação da minha pele. E o que teve de coleguinhas, né, de escola que tomavam um banho com água sanitária para tentar branquear a pele, né? Todo mundo fala da questão do próprio Michael Jackson, mas porque o Michael Jackson quis virar branco. Olha até onde vai o grau de violência para clareamento. Inclusive tem produtos na internet para clarear a pele e que pessoas negras compram em massa, porque ainda entendem que a sua pele é ruim, que o seu cabelo é ruim, né? Então a gente é bombardeado com isso todos os dias. E isso vem muito em função dessa legislação que foi criada para nos apartar desse lugar, né? Do lugar que era o natural, porque o branco é universal, né? Nós, pessoas negras, nós somos subdivididos, né? Sim. A gente é mais claro, mais escuro, pardo e assim sucessivamente. Sim, quando vai mas o branco é branco. E quando vai falar sobre essa, vai dizer, Sânia, uma mulher negra, mas não vai dizer Larissa, uma mulher branca. Não. Porque o branco é universal. O branco é universal. Gente, nós estamos bem próximos do fim da transmissão, então eu acho que a Larissa vai ficar encarregada de uma fala final. Breve, nós temos um pouco tempo. Eu acho que perguntas não apareceram no bate-papo. Eu acho que a conversa tá tão rica e tão estimulante, e a gente não vai esgotar. Que eu, talvez, da minha parte, a avaliação é que se essa discussão gerou alguma curiosidade
de temas que faltaram e que não houve espaço para perguntas, que já teve um grande resultado, porque a gente tem assunto, tem o que falar, teria o que perguntar, teria o que responder, não vai ter tempo. Então, Larissa, se tu quiseres concluir de alguma forma. Em primeiro lugar, eu queria dizer o quanto é importante, né, um evento como esse e essa interlocução, assim, né? Aqui a gente tem vários saberes, né, vários lugares, e que isso possa, assim, seguir reverberando, né? Porque também é um peso pertencer a essa branquitude, né? Então, é um trabalho que só tem a beneficiar a todos. Então, assim, considerando que nós estamos chegando ao final do horário previsto para a transmissão e que nós não temos perguntas, é isso, né? Não temos perguntas. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença da Sani Figueiredo, nossa coordenadora do Departamento de Igualdade Étnica e Racial do Estado do Rio Grande do Sul. Parabenizar pelo trabalho, agradecer pela fala, como ela foi importante para a gente ter essa fala transmitida no YouTube e também nos nossos sistemas internos do Ministério Público, como uma forma de letramento racial, de capacitação dos membros, dos servidores e de multiplicação dessas falas socialmente a partir do nosso trabalho enquanto Ministério Público. Agradecer a Larissa, especialmente pelas contribuições na sua expertise ali de psicólogo, quanto também dentro do trabalho do serviço de saúde, não mais biomédico, mas serviço de saúde do Ministério Público. Essa expertise é importante também, especialmente agora com a implantação do projeto Acolhe Ministério Público, Acolhe MP, algumas demandas nesse sentido podem aparecer, né? Então, de falar sobre isso é muito importante. Estamos muito felizes, então acho que tivemos um bom evento, uma boa conversa. Espero que essa conversa reverbere institucionalmente e socialmente a partir do nosso trabalho. Obrigado e bom dia a todos.